Hoje, a gente vai fazer uma análise bem a fundo de um caso interessante da Bolsa, a Porto Seguro. À primeira vista, né, todo mundo pensa nela como a gigante dos seguros de carro, mas as informações que levantamos mostram uma história bem diferente. Nossa missão aqui é entender qual a real dimensão dessa operação, quanto ela realmente vale e se no preço atual existe uma oportunidade. É uma ótima forma de colocar, porque a Porto Seguro é um daqueles casos clássicos, sabe? A imagem pública da empresa não reflete mais a complexidade do negócio. Ela é muito maior, bem mais diversificada do que o senso comum imagina. E para a gente organizar o raciocínio, a ideia é a seguinte. Primeiro, a gente olha de onde vem o lucro de verdade. Depois a gente vê o desempenho, se ela consegue crescer e ser rentável. E no final, claro, a gente pega a calculadora para tentar chegar num valor justo. Perfeito. Então vamos direto ao ponto que, para mim, foi a primeira grande surpresa. Se você perguntar na rua o que a Porto Seguro faz, a resposta é quase unânime: seguro de carro. E não está errado, ela é líder nisso. Mas os números contam outra coisa. Exatamente. O seguro de automóveis é a marca mais forte, a porta de entrada, mas hoje representa mais ou menos 1/3 do lucro total da companhia. Ou seja, 2/3 do resultado vem de outras operações. E que operações são essas? Porque 2/3 é muita coisa. Então, de acordo com os dados mais recentes da empresa, a estrutura é bem clara. O braço de seguros como um todo, isso inclui auto, residência, vida e por aí vai, responde por 56% do lucro. Dentro desse braço, o seguro de auto é 61%. Aí, fazendo a conta, a gente chega naquele 1/3 do total que você falou. Certo, entendi a matemática. E o resto? Onde estão os outros 2/3? Aí que a história fica interessante. O braço de saúde já representa 16% do lucro. O Banco Porto, que muita gente nem associa à marca, é uma operação super robusta e já gera 24% do lucro. E, por fim, a Porto Serviço, com um consórcio e outras coisas, contribui com 5% que faltam. Na prática, dá quase 65% do resultado vindo de negócios que não são o seguro de automóvel. Nossa, é como se a gente só conhecesse o atacante famoso do time, mas o meio-campo e a defesa também são craques e ganham o jogo. Exato. E o mais impressionante não é só a diversificação, é a qualidade em cada área. A rentabilidade, o famoso ROI, o retorno sobre o patrimônio, é altíssima em todos os segmentos. No de seguros, o ROI é de 32%. Peraí, 32%? Isso. Na saúde, 26%. No banco, também 26%. E em serviços, 18%. Uau! Esses números são trimestrais. Um ROI desses é algo bem fora da curva. Sim, são do último trimestre reportado. Isso levou a um ROI consolidado de 23% no período, o que é espetacular. E tem um detalhe que torna isso ainda mais impressionante. A gestão da Porto é muito conservadora. Eles operam com um excesso de capital, uma gordura para queimar, por segurança. Se a gente ajustasse o cálculo para um nível de capital mais, digamos, normal, esse ROI pularia para perto de 28%. Entendi. Então a máquina é ainda mais eficiente do que parece. Muito mais. Ok, uma eficiência dessas é incrível. Mas isso me leva a uma dúvida. Eficiência é ótimo, rentabilidade também. Mas e o crescimento? Uma gigante como a Porto ainda tem para onde crescer? Essa é a pergunta central, né? Para qualquer tese de longo prazo. E a resposta, olhando o histórico e a estratégia, é um claro sim. No longo prazo, a companhia tem conseguido entregar um crescimento médio acima de 10% ao ano, o que é notável para uma empresa desse tamanho. Mas um crescimento médio de 10% ao ano para uma líder de mercado soa quase bom demais. Geralmente, quando uma empresa domina um setor, o crescimento desacelera. O que eles estão fazendo de diferente? Ótima provocação. A resposta está em como eles gerenciam o portfólio. No seguro de automóveis, onde eles têm quase 27% do mercado, a briga é de foice. A competição é muito acirrada e eles até têm perdido um pouco de participação de mercado. E isso acontece, em parte, de propósito. Como assim de propósito? Nenhuma empresa quer perder mercado. A estratégia deles não é competir por preço. Eles cobram um pouco mais caro porque oferecem um serviço percebido como superior.
Isso cria uma base de clientes extremamente fiel. Eles preferem ter uma base um pouco menor, mas muito mais rentável, do que entrar numa guerra de preços que destrói as margens. Rentabilidade vem primeiro. Entendi, eles protegem o negócio principal, que é o mais rentável, e usam o caixa para crescer em outras áreas. Perfeitamente. No seguro residencial, por exemplo, já tem 20% do mercado e continuam avançando. No empresarial, 25%, com ritmo forte. E em alguns nichos, o domínio é impressionante. Em fiança locatícia, eles detêm 56% do mercado. É quase um monopólio. E ainda tem os negócios menores, como consórcios, onde a participação é pequena, mas eles estão crescendo a taxas aceleradas. É dali que vem o futuro. Isso se alinha com algo que eu li sobre a filosofia da gestão, algo sobre só crescer onde dá dinheiro, né? Sim, o CEO da empresa foi muito claro. A diretriz é buscar crescimento só em segmentos rentáveis. Se eles veem que uma operação não vai dar o retorno esperado, eles não têm medo de sair dela. É o oposto do crescer a qualquer custo. É um crescimento inteligente. Ok, o cenário está montado. Temos uma empresa diversificada, super rentável e com caminhos claros para crescer. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. Com tudo isso, quanto vale uma ação da Porto Seguro? Qual seria um preço justo? Bom, para chegar num número, uma das ferramentas mais clássicas para esse tipo de empresa é o modelo de Gordon. A beleza desse modelo é a lógica dele. Funciona muito bem para empresas maduras com lucros e dividendos consistentes como a Porto. Não seria bom, por exemplo, para uma startup de tecnologia. E como ele funciona na prática? A fórmula é bem intuitiva. O preço justo é o dividendo esperado para o próximo ano, dividido pela sua exigência de retorno, menos a taxa de crescimento da empresa. Basicamente, ele equilibra o que você recebe, o que você exige e o quanto a empresa cresce. Certo. Vamos desmontar essa fórmula. Primeiro, o dividendo esperado. Como a gente chega nesse número? Não é um chute, mas é uma projeção. Com base no que o mercado espera de lucro e na política da empresa, a gente pode estimar um dividendo de uns R$ 2,90 por ação para o próximo ano. Ok, R$ 2,90. Agora a segunda parte que me parece a mais subjetiva. A taxa de retorno requerida. Como a gente define essa exigência? Excelente ponto. Isso é o quanto uma pessoa quer ganhar para aceitar o risco da bolsa em vez de deixar o dinheiro num título do governo, que é super seguro. Pensa assim, para tirar o dinheiro de um título público e colocar numa ação que varia, essa ação precisa prometer um retorno maior. Com base nos juros atuais e no risco da bolsa, a gente pode usar uma exigência de retorno de uns 17% ao ano para valer a pena. Uau, 17% ao ano é uma régua bem alta. É uma taxa bem exigente, sim. A gente está colocando a barra em mais de 10% acima da inflação. É uma premissa para um investidor bem rigoroso. Entendido. Dividendo de R$ 2,90, exigência de 17%. Falta a última peça, a taxa de crescimento. Para estimar o crescimento, a gente olha o que a empresa faz com o lucro. A Porto paga cerca de 50% em dividendos e retém os outros 50% para investir. A pergunta é, com que eficiência ela reinveste esse dinheiro? A gente viu que o ROI da empresa é superior a 20%. Certo. Mas assegura assumir que eles vão conseguir sempre esse retorno? Boa pergunta. Vamos ser conservadores. Vamos assumir que ela consiga reinvestir essa metade do lucro com um ROI de 20%, um pouco abaixo do que tem entregado. A conta do crescimento fica simples. 50% do lucro que ela retém, multiplicado por um retorno de 20% sobre esse investimento. Isso nos dá uma taxa de crescimento esperada de 10% ao ano. Faz sentido. Metade vira dividendo, a outra metade reinveste e faz o bolo todo crescer 10%. Ok, temos as 3 peças. Como fica a conta final? A fórmula fica R$ 2,90 de dividendo, dividido por 17% de retorno, menos os 10% de crescimento. Isso dá R$ 2,90 dividido por 7%, ou, para ser mais preciso, por 6,96%. E o resultado final disso é? O preço justo, com todas essas premissas exigentes, seria de R$ 41,67. Interessante. A cotação hoje está por volta de R$ 48. Então, por essa lógica, a ação estaria cara. Cuidado com a palavra cara. O que esse cálculo nos diz é que para obter aquele retorno altíssimo de 17% ao ano, o preço teria que ser R$ 41,67.
não significa que comprar a 48 seja um mau negócio. Certo. Então, qual é a história que o preço atual de R$ 48 nos conta? Que tipo de retorno está embutido nesse preço? Exato. A gente inverte a pergunta. O retorno total vem sempre de duas fontes: o que a empresa te paga em dividendos e o quanto ela cresce. Vamos calcular isso, então, começando pelos dividendos. Projeção é que a Porto gere um lucro de 3,4 bilhões de reais. O valor de mercado dela hoje é quase 31 bilhões. Se ela pagar 50% desse lucro, quem compra a ação hoje recebe um retorno em dividendos, o dividend yield, de cerca de 5,6% ao ano. Ok, 5,6% pingando na conta. E a parte do crescimento? Para o crescimento, a gente mantém a mesma premissa conservadora de antes: 10% ao ano, baseado na capacidade dela de reinvestir os lucros com eficiência. Então, é só somar os dois. 5,6% dos dividendos mais 10% do crescimento. Exatamente. Somando os dois, a gente chega a um retorno total potencial de mais ou menos 16% ao ano. Isso é o que está implícito no preço de R$ 48. 16% ao ano. Colocando em perspectiva, é um retorno fantástico. Se a gente tirar a inflação, estamos falando de algo como inflação mais 9,5% ao ano. Para ter uma ideia, um retorno de longo prazo de inflação mais 6% ou 7% já é considerado excelente. Quase 2 dígitos acima da inflação é muito robusto. Exato. Isso muda a figura. E o histórico dela confirma essa capacidade de gerar valor. Como foi o desempenho desde que ela abriu o capital? O histórico é a prova de que não é uma promessa vazia. Desde a abertura de capital, lá em novembro de 2004, a Porto entregou um retorno total de impressionantes 4.000%. Isso dá uma média de 19,2% ao ano, por quase 2 décadas. Caramba, quase 20% ao ano por 20 anos. É o tipo de retorno que muda a vida. Sem dúvida. Mas o dado mais revelador, a grande lição, é quando a gente separa a valorização dos dividendos. Desse retorno total de 4.000%, se você não tivesse reinvestido os dividendos, o retorno da ação sozinha teria sido de apenas 1.344%. Nossa, que diferença brutal. Isso quer dizer que os dividendos foram responsáveis por 66% do retorno total. E o curioso é que a Porto nem é vista como uma vaca leiteira, daquelas que pagam quase todo o lucro. Ela paga 50%. Mesmo assim, o reinvestimento foi a peça central na criação de patrimônio. Bom, acho que a nossa análise chegou a conclusões bem claras. Primeiro, a Porto Seguro é muito mais complexa e diversificada do que a imagem de seguradora de carros sugere. Correto. É um conglomerado com operações fortíssimas em saúde, finanças e serviços, todas muito rentáveis. Segundo o preço atual, na casa dos R$ 48, embora não ofereça aquele retorno estratosférico que um investidor muito exigente buscaria, ainda embute um potencial de retorno excelente para o longo prazo, algo na casa de inflação mais 9,5% ao ano. Sim, um retorno que superaria com folga muitas metas de investimento. E por último, o histórico da companhia é uma aula, mostrando que os dividendos foram os protagonistas, respondendo por 2/3 do retorno total desde a abertura de capital. Exato. E para deixar uma última reflexão, tudo isso nos leva a uma questão importante. Nós falamos bastante sobre como a gestão da Porto é conservadora, opera com excesso de capital e paga 50% dos lucros. Considerando a altíssima rentabilidade que eles têm, o que poderia acontecer com o retorno para quem investe se, no futuro, a administração decidisse otimizar um pouco essa estrutura? Talvez aumentando os dividendos ou encontrando novas avenidas de reinvestimento. O potencial de valor pode ser ainda maior do que a gente calculou hoje. Vamos lá para um resumo da nossa análise de investimento na Porto Seguro. Nos nossos estudos, a gente foi a fundo nos fundamentos e na avaliação da empresa para entender o potencial dela, sabe? Especialmente para quem está buscando crescimento e, claro, dividendos consistentes. Então, primeiro ponto, a força e a diversificação da Porto Seguro. Muita gente pensa em Porto e lembra na hora de seguro de carro, né? Mas olha só que interessante. Essa área representa só 1/3 do lucro total. Isso mostra que a receita dela é bem mais diversificada do que parece, com um crescimento forte em seguros, saúde, banco e outros serviços. Segundo, vamos falar da avaliação de preço. Bom, usando o modelo de Gordon,
que é ótimo para empresas com dividendos consistentes como ela. Nosso estudo calculou um preço justo para a ação de R$ 41,67. Só que a cotação atual está ali na casa dos R$ 48. Ou seja, a empresa estaria sendo negociada um pouco acima desse preço-alvo que a gente calculou. E aí vem a pergunta, né? Se está acima do preço, é para pular fora. Calma, não é bem assim. E esse é o nosso ponto final. Mesmo negociando a R$ 48, a análise indica um retorno embutido bem atrativo. A projeção aponta para um potencial de retorno de mais ou menos 16% ao ano, somando dividendos e crescimento. Para você ter uma ideia, isso seria como uma rentabilidade de inflação mais 9,5% ao ano, o que é muito, muito sólido. Resumindo tudo, a nossa análise mostra Porto Seguro como uma empresa robusta e diversificada que, mesmo no preço atual, ainda tem um potencial de retorno bem atrativo para o longo prazo. E só para deixar claro, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação, tá bom? A gente está falando de um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.